Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, já é meio-dia e eu não fiz o vídeo de hoje, né? Meio-dia aqui, hoje no dia 1 de outubro. Eu estudei bastante coisas e eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades. Mas antes, eu não posso deixar de agradecer ao meu irmão Giuliano, um irmão que eu conheci de Serrambi, do qual a gente fez uma boa e saudável amizade. Eu preguei na igreja de Serrambi no sábado passado e nós conversamos um pouco após o culto. E eu quero dizer a você, meu irmão, que as palavras que Deus diz para Josué e que diz para mim, com certeza ele diz para todos nós, né? Sejamos fortes e corajosos. Que Deus te conceda força e coragem diante das dificuldades e saiba, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Josué 1, verso 9. Meu muito obrigado pelo a sua inscrição, obrigado pelo os seus comentários que você sempre faz, incentivando, isso é uma bênção, tá bom? Fique na paz do Senhor, meu irmão, Deus muito te abençoe e vamos para a lição de hoje. Essa expressão seja forte ou ser forte, Deus tinha dito para Josué anteriormente, ou seja, o autor colocou aqui 3 vezes, né, 2 vezes, claro, ele falou sobre os versos 7 a 9 do livro 1, do capítulo 1 de Josué. Porém, o próprio Moisés já tinha dito isso antes a Josué. Se você for abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 31, e aqui 31 e o verso 7, Deus diz assim, ó: chamou Moisés e Josué, ele disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás. Aqui foi a primeira evidência de que o Josué ouviu, né, da parte de Moisés, dizendo para que ele fosse forte e poderoso. Mas no verso mais adiante, no verso 23 do capítulo 31 de Deuteronômio, ele fala agora, o próprio Deus falando: ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel. Então, antes de Josué escrever sobre essa questão, ele já tinha ouvido de Moisés e o próprio Deus falou com ele ainda no livro de Deuteronômio. Ou seja, na transição, antes da transição até da passagem, né, do bastão de Moisés para Josué, Deus já foi motivando o coração de Josué para que ele fosse forte. E uma coisa, irmãos, que me chama muita atenção. Eu notei aqui algumas curiosidades e quero compartilhar com vocês. Josué, ele assumiu a sucessão de Moisés. Sabe qual foi a causa? Alguém poderia me dizer qual seria a causa? Por que Josué assumiu o lugar de Moisés? O que é que estava implícito ali? Eu até então não sabia disso, confesso a vocês, e descobri hoje que a presença ou a atuação de Josué na sucessão de Moisés foi uma resposta a uma oração que Moisés fez. Moisés pediu a Deus, irmãos, que ele enviasse alguém para que pudesse assumir a continuação do seu ministério, de levar o povo para Canaã, e ele, sabendo de que de fato ele não ia traspassar, ele em sua oração pede a Deus, e Deus o responde. E onde está essa oração? Você poderia me perguntar. Está no livro de Números, capítulo 27, e o verso 15 a 22. Olha só, Números, capítulo 27, isso me chamou muito a atenção, e vou dizer por quê. Olha só, Números 27 e o verso 15 ao verso 22 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito. Aqui nós já vemos a pessoa que era realmente envolvida com o Espírito Santo. E o Espírito aqui está com letra maiúscula. E impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apacentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-lhe perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, assim,
Diante dessa frase, desse texto, nós vemos a certeza. Moisés estava com Josué em sua sucessão, porque ele clamou a Deus antes. E Deus bondosamente respondeu a sua oração e lhe pediu para com que eles indicassem a Josué. Irmãos, por várias vezes a gente encontra na Bíblia essa expressão ser forte. O que me chama a atenção é que ela inicia-se com o povo e termina com o povo. Por quê? Logo no capítulo de Deuteronômio, capítulo 31, Moisés pede ao povo que sejam fortes e corajosos. Depois, Josué pede ao povo, terminando essa parte, ser forte e corajoso. Olha só, Deuteronômio capítulo 31, Deuteronômio 31, e aqui o verso 6, diz assim, ó, Deuteronômio 31, verso 6, sede forte e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Esse foi o enfoque de Deus através de Moisés para com o povo. E quando você vai para Josué, capítulo 10, e o verso 25, eu não quero deixar esse vídeo longo, já está com 6 minutos, mas vamos lá. 10, 25 aqui diz assim, ó. Então Josué lhe disse ao povo, não temais nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor com todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Essa frase, irmãos, seja forte e poderoso, elas não só tiveram importância na vida de Moisés, na vida de Josué, mas durante todo o povo. Moisés inicia falando ao povo, Josué aqui termina falando ao povo. Aquilo que Moisés começou, Josué conclui. E isso chega para mim e para você também. As dificuldades deste mundo, irmãos, são grandes, mas seja forte e corajoso, se mantenha firme, confie em Deus. E como diz Efésios aqui, se revista de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra os dardos inflamados do inimigo. Porque ele vai lhe assolar, ele vai tentar lhe prejudicar, ele vai lhe fazer pensar que Deus não está com você. Por isso que o texto termina dizendo assim, ó, não lhe deixarei, nem desampararei. Moisés e Josué falam a mesma coisa no final. Olha só no final do verso 25. Porque não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor com os vossos inimigos. Ou seja, não tema com o que está fazendo mal a você. Deus vai dar cabo de tudo isso. Deus vai resolver a sua situação. Seja tão somente forte e corajoso. Permaneça ao lado de Deus, ainda que caiam os céus, diz Ellen White no livro Parábola de Jesus, quando fala assim, o mundo precisa de homens que não se compram nem se vendam, homens que não negociem o que é correto dentro de Deus, homens que são honestos. Sejamos, irmãos, aos olhos de Deus, honestos, destemidos e leais a Ele. A promessa dele irá se cumprir. Portanto, sejamos, eu e você, meu irmão Juliano, minha irmã Fátima, lá da Paraíba, e agora eu esqueci o nome do bairro que ela mora, rapaz. Esqueci do bairro que ela mora. Sejam fortes e corajosos. Mantenhamos firmes. Você tem o nome da irmã Fátima, porque ela também fez um comentário ontem na lição, no vídeo de ontem. Então, Deus muito te abençoe, irmã, o seu esposo, os seus filhos. Irmão Juliano, que Deus permaneça lhe mantendo forte e destemido. E que o Deus da paz seja conosco. Que Ele nos mantenha firmes, irmãos, porque Ele está bem perto de voltar. E vai valer a pena aguardar com coragem, com firmeza, porque as bênçãos dos céus serão derramadas sobre minha vida e sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelo estudo da tua lição de escola sabatina, Senhor. Ajuda-nos a sermos fortes e corajosos, a sermos destemidos diante de Ti. Que a Tua bênção seja conosco, que o Senhor nos livre do poder do mal e nos mantenha firme em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Forte abraço para vocês e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.